Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andrioli Costa e este é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. Existem várias vertentes que tentam compreender as transformações que passam pelo jornalismo contemporâneo. E uma delas foi investigada pela nossa convidada de hoje, que é a Samária Andrade. É doutora pela UNB em comunicação e professora da Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Tudo bom, Samária? Tudo bom, Andrioli? Um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. E antes da gente começar, eu queria convidar você, ouvinte, você, espectador, a curtir o nosso canal, né? A seguir o nosso canal, na verdade, curtir o nosso vídeo, assinar o sininho, porque toda quarta-feira, às 7 horas da noite, sem falta, tem aqui entrevistas novas para discutir sobre o campo, sobre o jornalismo, sobre as várias áreas que se desdobram. Então, Samária, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, dizendo um pouquinho quem é Samária Andrade. Uma pergunta quase terapêutica, né? Quem sou eu? Bom, sou Samária Andrade, mulher, mãe, professora, jornalista, pesquisadora, apaixonada pelo jornalismo, por ler, por leitura, apaixonada por estudos críticos, uma pessoa que não consegue também, que queria ter muito mais tempo para a leitura, né? E não consegue se desvincular desses contextos todos que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo atualmente um momento muito difícil para todos nós, pesquisadores, estudantes, né? Jornalistas, todos nós vivemos esse momento, e todas as pessoas, né? Esse momento difícil no Brasil da pandemia. E temos que tentar encarar e procurar brechas, né? O que eu tenho tentado fazer no estudo, na pesquisa e no jornalismo. Né? E mais formalmente, sou formada, graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Piauí, fiz mestrado em jornalismo na Universidade Federal do Piauí e doutorado na UNB. Né? Eu não tenho uma carreira acadêmica assim, exatamente linear. Né? Eu me formei e fui para trabalhar. Trabalhei muito tempo em vários meios de comunicação, né? Trabalhei com rádio, trabalhei em assessoria, trabalhei em jornal impresso, trabalhei em agência de propaganda, né? E depois de muito experimentar no campo e atuar no campo é que eu passo a dar aula, né? Sem nunca também me desvincular totalmente do jornalismo na prática, e sem essa carreira linear, que já me angustiou um pouco, mas que hoje eu entendo também que me ajuda a compreender alguns processos e práticas que eu trago para estudar na minha parte de pesquisa, né, de pesquisadora. E como que começou essa vontade de seguir pela docência? É, já, você já tinha um mestrado? Você resolveu primeiro, então, buscar a pós-graduação para ir para dar aulas? Como é que foi esse movimento seu? Certo, eu atuava em veículo de comunicação, né? E sempre atuando, vendo a prática, me enchendo de questões, que tentando compreender melhor essas questões, senti vontade de também estudar mais esse espaço, e de dar aula termina sendo um espaço onde você se cobra ficar o tempo inteiro estudando. Né? Então, a partir da prática e das inquietações da prática, que eu vou para a docência. E depois que estou na docência, é que fui fazer o mestrado. Né? Uhum. Que também o mestrado, o doutorado dão mais experiência para a gente, mais maturidade para olhar as questões, né? Então, depois que já estava na docência, que eu fui para o mestrado e, por último, agora para o doutorado. Né? Quando que você Apresentei minha começa? tese. Ah, desculpa. Apresentou a tese o quê? Não, é só no dia que foi decretada a pandemia no Brasil, defendi, Nossa. né? No dia 11 de março de 2020, né? E tanto que a gente sai lá da UNB e vamos para um barzinho comemorar,
E lá o pessoal já começa a comentar, porque lá em Brasília foi o primeiro local no Brasil a decretar que ia ter fechamentos, né? Ia ter isolamento social. E lá já começaram a falar, vai ter isolamento, foi decretado e tal, vão ter que fechar os bares. E para a gente era tudo muito novidade, né? A gente nem compreendia direito isso. Sim, nossa, foi horrível, com certeza. O que eu ia te perguntar é em que ano que foi que você começou a dar aulas? Ai, meu Deus, eu sou péssima de datas. Mas, assim, eu já atuava há bastante tempo e eu recebi um convite de um amigo professor que dava aula numa universidade particular. Uhum. Então, eu comecei a dar aula em uma universidade particular antes mesmo de ter o mestrado, né? E nesse período ainda não havia o mestrado aqui no Piauí, né? E na época eu fui da primeira turma do mestrado em comunicação da UFP, né? Aí, desde que comecei a dar aula, conciliava a aula e o trabalho em comunicação, em veículo de comunicação, empresa de comunicação, mas cada vez mais interessada na docência, né? E o que vem se confirmar com o mestrado, com o doutorado, esse espaço, como essa necessidade de pesquisar e de entender essa prática. E como foi essa experiência de, bom, você já estava dando aula, né? Você já tinha ali uma posição, né, por assim dizer. E aí você entra, né, no mestrado, onde vai ter ali muita gente que vai estar em situações diferentes da vida, né? Talvez alguém que tenha terminado ali a graduação e já está emendando, outras pessoas ali que estão há muito tempo longe da academia e por isso também estão ali num outro ritmo. Então, como é que foi para você ter essa introdução aí na pós? É, a, eu acho assim também quando a gente dá aula, a gente acostuma a conviver com um público muito diverso, que é a sala de aula, né? Sim. Sala de aula em si é uma experiência muito forte de diversidade, um público interagindo naquele espaço ali muito fortemente. Então, assim, o mestrado, tanto no mestrado como no doutorado, teve essa experiência de ter gente super jovem que saía de uma etapa de estudo e ia para outra, né? No doutorado, na UNB, as primeiras disciplinas, então, são junto com as pessoas que estão ingressando no mestrado também. Então, tinha pessoas saídas da graduação, então, pessoas bastante jovens e pessoas de mais idade também, né? E eu acho essa experiência super positiva. A minha experiência na UNB, em Brasília, de uma maneira geral, eu gostei muito, achei muito positiva. Eu acho que Brasília, eu fui com um pouco de receio, né, até porque aparentemente mais de longe parece essa coisa de uma cidade mais fria, fica aquela história de que a cidade que não tem esquinas, né? Uhum. E a gente fica às vezes com essa ideia e muito concreto e tudo, mas é uma cidade muito calorosa e que acontece uma vida assim quase subterrânea e onde a universidade tem um papel muito forte, a universidade domina muito o espaço da cidade, é uma presença muito forte, e onde tem gente de todos os cantos do Brasil. Então, por ter gente de todo canto do Brasil, eu acho que as pessoas terminam sendo um tanto receptivas. Aí, para mim, foi uma experiência muito positiva. Interessante. Eu perguntei sobre essa experiência, né, de entrar na pós depois da docência também, porque eu já conheci gente que dá aula há bastante tempo e foi para pós-graduação e tinha uma outra postura, assim, né? Tinha uma postura do tipo, na hora de debater os projetos, falava assim: não, gente, espera aí, eu não quero fazer uma coisa grandiosa que nem vocês estão colocando aí, estão me sugerindo. Eu só quero meu diploma para ter o título de mestre e aumentar meu salário. Então a gente encontra vários tipos ali de pessoas, né, na universidade. Encontra. Mas, assim, eu acho assim também que é uma experiência rica do mestrado e doutorado, exatamente a sua experiência de estudar, né? De estar estudando, de estar em contato com essas pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes e com essa riqueza também, que não é só a riqueza da sala de aula, exatamente daquele momento da sala de aula, né?
mas a gente juntar essas pessoas e, assim, estudar é bom demais, né? Então, assim, essa possibilidade de você estar o tempo inteiro estudando é muito rica. E agora vamos falar sobre a sua pesquisa, né? Você faz um mestrado com um trabalho fundamentalmente teórico, que é para entender algo que ainda hoje a gente não entende, né? Exatamente quais são o que faz o jornalismo, o que diferencia esse jornalismo que a gente vive hoje nos tempos contemporâneos daquele jornalismo clássico que se lia, né? Que era o bastião da verdade, né, o herói do povo e tudo mais. De repente a gente vê esse jornalismo que ele entra em descrédito, em declínio, que ele precariza trabalhos, que ele está muito longe daquela famosa era de ouro da qual tanto se falava. O que te levou a esse tema e quais foram os maiores desafios para você? Eu acho que o que me ajudou muito a pensar nesse tema foi exatamente esses longos anos na prática do jornalismo. Então, estar dentro de redação por muito tempo me ajudou a observar fenômenos que se repetiam e que eu via que não era exclusivo daquele veículo, daqueles espaços que eu estava, mas que se repetiam em outros veículos e que eram alguns fenômenos que, teoricamente, não seriam os mais desejáveis do que a gente imagina como jornalismo com função social, né? Mas que estava acontecendo em vários locais. Então, eu fui tentar compreender por que esses fenômenos se davam, né? Sempre numa busca de tentar entender contextos, aí tentando encontrar isso num contexto dos meios de comunicação, que é um contexto de muita concentração de veículos de comunicação, de muitos processos de mercantilização nos meios de comunicação, né? O próprio meio de comunicação, o próprio produto, a própria informação vale mais por uma importância de se tornar rentável do que por um valor em si, como relevância social de informação, né? Então, fui tentar entender esses processos de concentração, de mercantilização, de centralidade dos meios, e tentar compreender o que esses contextos, e um contexto extremamente neoliberal, né, de capitalismo avançado, o que isso estava produzindo, estava causando nesse jornalismo que eu estava praticando aqui, que alguém estava praticando no Rio, que alguém praticando nos mais diversos locais, né? Tentar compreender isso. E nessa busca de levantar contextos, de tentar entender criticamente esses contextos, eu cheguei no que eu chamei de mutações no jornalismo, né? Que não eram práticas, nem todas eram exatamente novas, algumas práticas já vinham ocorrendo no jornalismo há algum tempo, mas que elas se intensificavam de modo muito forte a partir desse contexto de concentração, de mercantilização e de modelo neoliberal. Elas se verificavam de maneira muito forte e muito aceitável. Elas não eram vistas pelas próprias pessoas nos veículos praticando esse jornalismo, elas não eram vistas como uma coisa que era para a gente questionar, para a gente refletir, para a gente entender como histórico, por isso precisava entender dentro daquele contexto, né? Mas elas começavam a ser tratadas como algo naturalizado, né? Faz porque todo mundo faz assim, faz porque jornalismo é feito assim, e perdendo de vista uma compreensão crítica dessa prática e uma contextualização histórica. Tá acontecendo assim, mas por que está acontecendo assim? O que é que faz com que isso esteja acontecendo dessa forma? Você consegue dar um exemplo para a gente para que o público possa visualizar melhor, assim, o que se caracteriza nesse exemplo que você coloca aí de algo que é feito porque sempre foi feito assim e que não é refletido? Certo. O Martim Becerra, que é professor argentino, né, ele até falou, porque eu lancei em livro esse material, né?
E ele falou assim, ele escreveu o prefácio do livro, e ele falou assim que acha que o que tem de interessante nesse material que eu produzi no mestrado, né? Minha orientadora foi a professora Jaqueline Dourado durante o mestrado. Aí o que tem de interessante nesse material é que eu sistematizei essas mutações no jornalismo. Então eu enumerei no livro aqui, vou colar aqui no livro eu enumerei 9 mutações, que são essas coisas que acontecem nessa produção, nesse processo de prática jornalística, e que a gente vai tratando como naturalizada, né? Então, exemplo, relação com o público e com o mercado. A gente sai de uma ideia de uma relação mais imaginada, idealizada, nos primeiros modelos de jornalismo, né? Para uma relação com o público e com o mercado que é muito medida, muito metrificada, muito, vamos ver o que dá audiência, vamos pesquisar, e pesquisar muito nesse sentido de uma preocupação de conteúdo rentável, né? Por isso eu chamo até de jornalismo das indústrias culturais. Então, essa relação com o público e com o mercado se altera enormemente, né? Outros exemplos, crescimento de editorias mais rentáveis, né? Vão crescendo as editorias que a gente vai percebendo que pode encontrar anunciante. Por exemplo, se turismo está crescendo, né? Se arquitetura está crescendo, então vão crescendo essas editorias nos meios de comunicação que possam se tornar mais rentáveis para o veículo de comunicação. Tipo, ao invés de um caderno de agro no fim de semana, passa a ter uma editoria de agro todos os dias, não porque tem mais notícia, assim, entre aspas, mas porque assim você consegue ter mais anunciantes. Botar um Isso. trator, botar um aras. A relevância não é uma preocupação com a relevância social do que teria aquele conteúdo, mas um conteúdo que pode se traduzir em algo rentável para o meio de comunicação. Né? E isso, com esse formato neoliberal, isso fica muito visível e muito aceito, né? Se você diz isso, as pessoas já acham que você é chato, mas tem que fazer assim mesmo, né? Fica naturalizado. A questão é que você tem que se questionar, por que está sendo feito assim, a quem interessa que esteja sendo feito assim, né? E compreender por que fazer desse jeito, né? Outra que eu acho interessante, autorreferência como conteúdo. Então, o próprio meio de comunicação se vende nele, porque ele precisa se colocar também nesse espaço, nesse mercado, que é concorrido também, né? Ele precisa se colocar como um espaço interessante, né? Também para atrair anunciantes, né? E atrair público e tal. Então, eles começam a trabalhar a autorreferência como conteúdo. Então, é um programa para falar dos outros programas que a emissora tem. Né? Dentro de jornal, fala de outro, jornal, espaço de notícias do que está acontecendo, e ele usa também para falar dele mesmo. No jornal hoje teve um tempo que tem uns monitores de TV ligados atrás, né? Eles mudaram um pouco o cenário. Mas um período que tinha os monitores de TV ligados atrás, todos os monitores estavam com outros programas da emissora. Né? Então, eu estou aqui transmitindo o meu telejornal e estou ali fazendo uma propaganda de todos os outros telejornais que eu tenho, né? De todos os outros programas que eu tenho. Uma coisa que já me chama a atenção quando você dá esse exemplo, né, é que isso é um problema, assim, problema meu, né, mas também de alguns colegas, né, que eu sei que pensam como eu, que vamos falar de jornalismo, de mudança de jornalismo, não sei o quê, imediatamente a gente está pensando no impresso, no máximo um desdobramento pro online, né, já que parece inevitável. Aí, TV fica meio de lado, né? Então, quando você estava dando esses exemplos aí para mim, eu estava pensando, tá, mas e no jornal? E no jornal, né, clássico, né? Onde que isso aparece? Mas é claro, né? Você está pensando também nesse jornalismo que se faz na televisão, esse jornalismo que está em outras mídias. Acho que isso também é muito importante, né? Quando a gente vai fazer pesquisa. Do que jornalismo a gente está falando? Bom,
todo, né? Todo jornalismo está em crise. E no impresso a gente verifica também, né? Nos impressos, assim, por exemplo, os cadernos que têm crescido, é um pouco esse ponto que eu falei antes das editorias que são mais rentáveis, né? Então, se está crescendo a indústria de turismo, agora deu uma freada total por causa da Covid, né? Mas a indústria do turismo vinha em expansão, então cadernos, ou vários tipos de matéria que sejam de turismo, que enfoque turismo, porque tem toda uma rede, né? Que podem ser anunciantes, que podem se interessar, hotéis, e toda uma rede, restaurantes, que podem se interessar por esse tipo de conteúdo, que às vezes não é nem exatamente no conteúdo, né? Mas na oportunidade do jornal, do veículo, estar tratando daquele tema. Aí o problema também é que esses temas, muitas vezes, eles vão sem teor crítico, né? Porque como eles vão para abrir espaço para uma propaganda, para um anunciante, como é que você vai ficar levantando teor crítico e sendo chato, né, como acham os críticos, e sendo chato, se você também está com aquele interesse de abrir um espaço comercial para o seu jornal, para o anunciante ficar contente? Como é que o anunciante vai ficar contente com você se você está tratando daquele tema de maneira crítica? Então, a gente vai perdendo muito do teor crítico nos meios de comunicação devido a essa preocupação, né, a esse modelo de prática. Uma coisa que recentemente está sendo muito questionada, né, muito colocada, e eu já vi gente falando que o jornalista, especialmente da mídia independente, né, já que ele precisa fazer o seu empreendimento continuar, ele tem que deixar de ter aquela vergonha de falar de negócios, isso aquela ideia do departamento de imprensa e o departamento de mídia, de publicidade estarem separados, muita gente acha que deveria, na verdade, estar junto. Só que aí a gente entra nesse tipo de discussão, né? Eu lembro quando eu fiz uma matéria sobre que eram escolas de equitação, né? Um jornal rural. Fiz a matéria levantando experiências, né? Ele trata com a pessoa com autismo e não sei o que, e contando isso, mas nessa perspectiva de mostrar para o público como é que funciona. E aí a moça me ligou e agradeceu, falou assim, olha, adorei a matéria, né, se precisar de mim, me liga de novo. Aí eu contei isso na redação, imediatamente o rapaz do anúncio falou assim, beleza, me passa o telefone dela, vou ligar lá e oferecer espaço. E eu me senti prostituído. Porque foi imediatamente, a mulher me agradeceu e imediatamente a publicidade ligou e eu senti assim, não, isso tá errado, assim. Não, não é assim que eu gostaria de trabalhar. Mas cada vez mais parece que é uma coisa que vai acontecendo, né? E é um drama, né? Porque realmente o ideal é que os veículos bem intencionados tenham também recursos para trabalhar, né? Porque com recurso para trabalhar é que você inventa uma pauta diferente, sustenta um modelo que você queira sustentar, que você contrata um profissional interessante. Então, não é que esses veículos possam abrir mão de recursos, né? Eles precisam de recursos para ter um bom jornalismo também. Um bom jornalismo não se faz sem investimento também. Aí a gente fica nessa angústia, né? Nessas tensões entre papel social de jornalismo e a vida econômica do veículo, as necessidades econômicas do veículo, e até onde essa ideia de mercado pode se sobrepor à ideia de um jornalismo com interesse social, né? Ou até onde termina se sobrepondo muitas vezes, né? Tem uma das mutações que eu coloco é até a hibridação entre conteúdo jornalístico e publicitário. Porque, assim, isso já teve muito junto, né, há um tempo atrás, aí depois é uma ideia até de
proteger o que era o jornalismo, você separar. Então, a publicidade passa a ser separada. Você diz, aqui é o espaço do anúncio publicitário, né? Então, se separa o break na televisão, se separa no impresso, essa é a página que, se for muito parecida com conteúdo editorial, tem até que vir com o nome, teria, né? Que vir com o nome informe publicitário, para você não intencionalmente confundir quem está lendo, né? Tivemos um pequeno corte aqui por problemas técnicos, mas a Samária estava contando para a gente sobre uma das categorias que ela criou ali para as mutações do jornalismo, em que ela analisa esses desafios, né, da união entre publicidade e jornalismo. E eu até já aproveito e trago um exemplo, antes de devolver a palavra para ela explicar para a gente, que na minha terra, né, Natal, em Campo Grande, um dos maiores sites de notícia de lá, eles têm uma estratégia que eu sempre achei muito complicada, em que eles vendem anúncio na estrutura de notícia. Então, se a pizzaria, né, ela está querendo anunciar ali o rodízio, aí sai o anúncio, sai como se fosse uma notícia escrito: Pizzaria fulano de tal tem o melhor rodízio da cidade de Campo Grande. E aí você clica e tem toda uma estrutura ali com entrevista, com não sei o quê. Parece que o jornal está referendando aquilo. É pior, para mim é muito pior do que um anúncio, porque o anúncio você sabe que faz parte do veículo, né, que faz parte da estrutura ali. Agora, se você coloca dessa forma, é um jornal usando a sua credibilidade para dizer que aquele é o melhor rodízio. Eu acho isso complicadíssimo. Isso. E isso, se eles estão tão entremeados um no outro hoje, né, nesse modelo que a gente vê, que a gente já fica difícil de propósito mesmo, para a gente mal separar, a gente leitor, né, a gente telespectador, não conseguir separar o que era jornalismo, o que era propaganda. E, assim, a ideia de que o jornalismo seria um conteúdo de maior credibilidade do que um anúncio publicitário, porque o anúncio publicitário você sabe que foi pago para estar ali, né? Mas existe o acordo de leitura, né? Que você sabe que foi pago, ok, você recebe aquela informação. Agora, essa ideia de que não, vou chegar como conteúdo jornalístico, porque eu teria mais credibilidade, você termina mexendo também na credibilidade do jornalismo como um todo, na credibilidade da publicidade também, porque e do jornalista, do veículo, de tudo, porque fica tudo assim muito confuso, né? Então, novamente, a gente tem que se perguntar para quem está servindo isso, a quem está servindo. E acho que a gente tem que se perguntar também até quando a gente sustenta um jornalismo que as pessoas começam a ver que esse conteúdo é um conteúdo travestido com outros interesses, né? Então, são reflexões críticas que a gente tem que trazer mesmo para a prática, para o jornalismo e para a academia, a gente pensar nisso, estudando isso. A Revista 3 é uma revista de cultura, com conteúdo muito cultural, aí tem professores, a gente convida também professores da academia para escreverem, né? Artistas, então tem matérias, é produzida por um grupo que criou a revista, né? De professores, e um grupo também, são muitos estudantes, egressos das universidades, né? Que participam fazendo as matérias. Egressos da UESP e da UFP também, né? São as duas universidades públicas que têm jornalismo aqui em Teresina. Então, assim, o que eu ia contar era como curiosidade dessa mistura entre jornalismo e propaganda, que já aconteceu com a nossa experiência com a Revista 3, da gente fazer uma matéria sobre determinado local, né? E eram as curiosidades, é um restaurante que tem uma série de curiosidades. E a gente fez a matéria sobre esse restaurante por conta dessas curiosidades. E eles ligaram para a revista perguntando quanto era. Aí a gente, não, mas era uma matéria. Aí eles acham, não, mas nos outros meios cobram a gente, não é uma propaganda. Ele disse, não, se você quiser botar propaganda, tem o espaço da propaganda, mas ali era uma matéria.
E já aconteceu também, por exemplo, de se colocar um anúncio de um determinado anunciante e o anunciante ligar reclamando, dizendo, não, vocês só colocaram anúncio, não fizeram nenhuma matéria falando sobre a gente, então não quero mais anunciar. Né? Então, isso confunde todo mundo, confunde até esse público anunciante, né? Que não está sabendo mais como se lidar com esse meio de comunicação em mutação. Uhum. Tem um ponto que você coloca, né, na sua dissertação, que eu achei interessante, porque já em 2013 você falava disso, que é essa relação da transformação jornalista em produtor de conteúdo. Né? E aí, quando o jornalista ele vira o produtor de conteúdo, né, então ele vira o próprio, vamos dizer assim, ele vira o redator, o gestor, o social media, né, ele é a cara da empresa, ele vira tudo. Né? Então, essas relações do capital, eles atravessam de cabo a rabo esse profissional. Então, como é que você via, né, esse profissional que era o transformado em produtor de conteúdo na época e hoje? Porque hoje me parece que ficou ainda mais evidente, né, essa relação mais promíscua. Bom, acho que alguns processos, com o avanço mesmo do capitalismo, que eu acho que agora está mais aberto, mais claro, algumas coisas para se perceber, né? E avanço do neoliberalismo, que eu acho que alguns processos ficaram mais intensos e mais claros de se perceber. Né? Alguns pontos são esses que a gente tem falado, e essa própria postura do jornalista, o espaço que ele ocupa, como ele tem que falar, ele assumir várias funções, e ele, às vezes, ser quase o garoto propaganda do meio de comunicação onde ele trabalha. Né? Agora mesmo está tendo a onda TikToker, né? Que as pessoas estão gravando os vídeos e colocando nas redes sociais, e os apresentadores dos programas jornalísticos têm feito essas gravações, meio dançando na redação. Então, eles viram também, assim, quase os garotos propagandas do telejornal, do meio de comunicação onde eles estão trabalhando, né? Ultrapassa qualquer coisa que a gente pensava como que seria a função do jornalista. Que um processo que se intensificou bastante foi a questão dos conteúdos produzidos extra-redação, né, que eu coloco isso também como uma mutação. Que hoje você pode ter um veículo de comunicação, de repente você não precisa ter tantos jornalistas contratados, porque grande parte do conteúdo que você vai publicar, principalmente impressos e sites, na internet, grande parte desses conteúdos que estão sendo publicados, eles não estão sendo produzidos dentro daquela redação. Eles estão chegando de assessorias, né? Sim. E aí vem um outro problema, que é que ele chega de assessoria, ele chega com o interesse da assessoria, né? Em ser daquele jeito, em produzir a abordagem daquele jeito. E muitas vezes se publica sem alterar nada, né? Então, você diminui os jornalistas contratados naquela redação e pode, teoricamente, continuar produzindo o seu veículo de comunicação porque você está recebendo muito material extra-redação. Né? Então, é muito forte também, isso também é uma alteração dentro da ideia de que a gente pensa de jornalismo, apesar do Érico Neve dizer que são jornalismos, né? Que a gente tem que pensar, são vários tipos de jornalismo, a gente tem que pensar de que jornalismo a gente está falando, né? E no caso, o que a gente está falando aqui agora é o jornalismo com a ideia de um jornalismo com função social, uma função social muito importante. Né? Perfeito. E você que é do interior, né? Assim como eu também, né? Sou das margens aí das grandes metrópoles. Você nota uma diferença do jornalismo produzido no Piauí para aquele jornalismo produzido em escala nacional, seja Brasília, São Paulo, Rio? Tem diferenças, mas eu acho que o mais curioso de pensar talvez seja assim, uma proposta inversa de pensar, seria pensar como esse jornalismo que é produzido nos locais menores, ele muitas vezes se inspira ou copia modelos, formatos e práticas
do jornalismo produzido nos espaços maiores. Né? Então, se eu estou no Jornal Hoje fazendo essa autorreferência, né? Se eu estou no Jornal Nacional, que é, digamos, um programa jornalístico de referência, de modo geral, para o jornalismo televisivo, né? Então, se eu estou lá fazendo aqueles quadros que eles estavam fazendo bem no início da pandemia, que era um espaço enorme mostrando a empresa que estava ajudando, que estava contribuindo para minimizar os efeitos da pandemia. Né? Então, se eu estou abrindo esse espaço, que é um espaço de propaganda no meu telejornal, que é um telejornal nacional, que tem acesso a verbas grandes e que é tido como referência, como eu vou dizer para aquele telejornal de uma cidade pequena, que briga muito mais por verba, por existir, que busca saber como se faz no centro para poder tentar pensar como fazer aqui, como eu vou dizer para esse telejornal de um espaço menor que ele não pode fazer aquilo? Então, assim, o criado, tanto o modelo como as práticas, né, são copiadas nos jornais, nos veículos dos locais mais distantes, dos locais menores. Né? Então, termina sendo alguma coisa que se replica e que você vê, e às vezes vê muito acirrado no local menor, porque o local menor tem muito menos acesso às verbas para continuar existindo. Né? Então, essas mutações terminam se verificando de maneira muito forte. Perfeito. Todas essas características que você analisou, você analisa a partir da ótica da economia política da comunicação. Né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco o que essa vertente vai buscar compreender, né? E por que você acha que ela é capaz de dizer mais sobre esse jornalismo num capitalismo pós-industrial aí, ou num capitalismo avançado, como você coloca, com que a gente vive hoje? Isso, a economia política da comunicação, né, a EPC, ela tem várias vertentes, né? E essa vertente crítica que eu utilizo e que eu acho ela importantíssima para a gente compreender os modos de produção da gente hoje, né, em comunicação, eu acho riquíssima, porque ela se interessa, né, uma definição teórica mais geral, ela se interessa pelas relações de poder na produção do que está sendo produzido em comunicação. Então, essas relações de poder que se verificam tanto no momento de produção, quanto no momento de distribuição, quanto no momento de consumo do produto de comunicação, do produto jornalístico, né? Então, ela vai se interessar por essas relações de poder. Ao se interessar por as relações de poder, ela vai se interessar muito em estudar, aqui no nosso campo de comunicação, a concentração dos meios, né, esses processos de mercantilização que se intensificam cada vez mais, e ela vai ser uma crítica da falta de regulação nesse ambiente da comunicação, né, porque ou ele é frouxamente regulado, ou ele é realmente desregulado, né, então o meio de comunicação vai fazendo como acha que é o que deve ser feito, sem uma regulação forte do Estado. Você não tem muito a quem cobrar, você não tem muito como punir, como dizer, não faz assim, tem que fazer daquele jeito, assim não está certo. Aí fica meio que tudo pode ser um pouco permitido, porque tudo é muito flexível. Né? E com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, essa desregulação ficou muito mais patente. Né? Porque nesse ambiente desregulado e com o avanço das TICs, a gente viu que a gente tanto poderia todo mundo virar produtor de conteúdo, né? Como a gente viu depois que a gente caiu na mão das grandes dessas grandes ferramentas de plataformas digitais, né, que são as empresas que mais crescem no mundo, né, os Googles, os Facebooks, todas essas empresas, e ficam lançando coisas novas, e a gente adere, né? Então, assim, elas são hoje organizações muito fortes e organizações que determinam o que você vê, o que é que tem visibilidade, né, que conteúdo é que vai ter visibilidade ou não.
Então, assim, e esse é um espaço muito desregulado, né? E a gente vê que está influindo, inclusive, na política do mundo, né? Então, nas próprias eleições e nas mudanças políticas do mundo, no crescimento, se verificando muito próximo ali de um crescimento de extrema-direita, com uso desregulado dessas redes sociais, dessas TICs. Então, uma exacerbação de fake news e de distribuição muito rápida e de verdadeiros esquemas montados, né? A Patrícia Campos lançou até um livro para falar de como foi montado esse esquema aqui no Brasil. Mas por que foi permitido? Porque é desregulado, certo? Então, é um ambiente desregulado onde não tem ninguém dizendo ou punindo o que não pode ser feito. Uhum. Nessa questão da economia política da comunicação, eu me lembro bastante do Adelmo Genro Filho, né, quando ele vai dizer que o jornalismo moderno ele é filho do capitalismo emergente e da industrialização. Ao mesmo tempo que, por sua própria característica inata, né, o jornalismo traz essa contradição em que ele precisa dos poderes e reforça os poderes, mas também às vezes expõe os poderes, né? Leva à luz a situações que os grandes poderes não gostariam que fossem expostas, né? Então ele é intrinsecamente contraditório. Mas o capitalismo também é contraditório, né? Eu estava vendo na sua dissertação como essas potências elas estão o tempo todo em disputa, né? Isso, o tempo inteiro em disputa. E aí a gente cobra do Estado uma regulação, uma preocupação nesse sentido, e esse próprio Estado está tomado também por uma ideia de mercado, né? O próprio Estado como mercado ou as empresas, as grandes empresas capitalistas conseguindo ter um poder no Estado, que é quem a gente cobra que regule isso. Então, aí essa situação sempre de tensão, a situação do meio de comunicação é uma situação de tensão, né, porque ele lida com esses vários públicos, o Estado é um público, o mercado anunciante é um público, as pessoas que assistem são um público, o próprio veículo, nós próprios somos públicos, né, nossos pares são públicos do veículo, a academia é público, então ele atua no espaço de muitas tensões e de muitas contradições. E você no doutorado migra então, né, para estudar jornalismo e emoções. Eu queria que você dissesse para a gente se a economia política ela não dá conta desse aspecto que vai estar ligado aos afetos, a essas relações emocionais que a gente tem tanto ao consumir quanto ao produzir o jornalismo. Eu não sei nem se assim, a economia política não dá conta. Eu acho que os estudos teóricos, de modo geral, eles passaram como uma área que não fosse uma área para ser estudada nas ciências sociais, né? Ela foi muito tempo uma área vista na psicologia, depois na filosofia, e não é nem que a gente não tem estudos clássicos que já toquem emoções. Quando Marx estuda reificação, ele está estudando emoções, né? Quando ele estuda os estudos que ele faz de dominação, ele está estudando emoção também. Mas as emoções foram negligenciadas, né? Em parte, isso se deve ao crescimento de um modelo moderno, de um pensamento moderno, que separou o que era racional e o que era emocional, e o que era emocional foi considerado uma área restrita e talvez menor, e que não devesse merecer tanta atenção, de um local que crescia enquanto ciência, enquanto sociedade moderna, e que queria se basear nas ideias racionais, né? Separando racional e emocional, e que se baseava nas ideias racionais para crescer, como se vivo fosse alguma coisa de uma área de interesse mesmo, mais da psicologia, né? Isso se
explica também nesse crescimento de neoliberalismo, porque dá valor ao que é mais quantificável, o que é técnico, o que é metrificado, e o emocional é mais difícil de você enquadrar dessa forma. Acho que esses tempos que se apresentam para a gente não pode considerar que as emoções sejam alguma coisa secundária nos estudos, né? Tanto que vários estudos sociais, né, em sociologia, antropologia, têm falado, inclusive, de uma virada afetiva, que é um momento em que se compreende que é preciso estudar as emoções, e é preciso estudar as emoções de um ponto de vista crítico, certo? Porque, às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas pensam que estudar a emoção vai ser uma coisa meio florzinha, meio como se a emoção fosse só uma coisa positiva, né? Só estudar o amor, estudar o carinho. Não é. A emoção pode ser positiva, pode ser negativa, né? Ódio, que a gente tem visto muito hoje, ódio é uma emoção que move as pessoas, né, que mobiliza as pessoas. Então, tem vários tipos de emoção, tem emoções positivas e emoções negativas, né, de uma maneira geral, e tem perguntas que precisam ser respondidas, assim, perguntas sobre laço social, o que explica alguns laços sociais, o que explica o vínculo, né, o que explica a mobilização, o que explica aspectos subjetivos na comunicação, né? Então, precisa a gente, quando estudar relações de poder, a gente pensar também em estudar como é que a emoção está agindo, funcionando, acontecendo dentro dessas relações de poder. Então, não acho nem que sejam antagônicos estudar economia política e estudar emoção. Acho que é estudar relações de poder e tentar compreender também como as emoções estão agindo, estão atuando e como podem influenciar comportamentos nesses campos. Que não, a emoção também não pode ser entendida somente como uma coisa individual, né? A emoção como alguma coisa até estrutural. Muito bom. Para a gente ir para a última pergunta, então, né, eu queria saber sobre o seu objeto. Né? Você, no doutorado, foi trabalhar com mídia ninja, jornalismo e emoções na mídia ninja, sendo que até algum tempo atrás ainda era discussão na universidade se mídia ninja sequer podia ser chamado de jornalismo, né? Então você já avança nesse sentido. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que você percebeu e se mídia ninja ainda é um objeto relevante nos tempos de hoje, né? Porque eu antes de, assim, de maneira leiga, né, observando só a minha timeline, eu não vejo mais mídia ninja. Mídia ninja virou, assim, quando aparece compartilhando meme e ilustração do Latuf, sabe? Eu nunca mais vi nenhuma produção de conteúdo noticioso sobre isso, do Mídia Ninja. Então, já faz também essa atualização para a gente de como é que está o coletivo. Certo. E isso faz parte até esse ponto que a gente falou antes, desse grande domínio das plataformas digitais sobre o que circula. Né? No momento em que ele surge, mídia ninja surge, era realmente, o Facebook fazia pouco tempo que estava no Brasil, eles surgem de modo muito forte no Facebook primeiro, né? Tinha um site, né, antes, mas como redes sociais, a primeira grande rede, né, que eles usaram era um Facebook crescendo, então existia um investimento da própria plataforma de que muita gente usasse, né, era bom que muita gente usasse, era um espaço muito desregulado, como é pelo Estado até hoje, mas desregulado pela própria plataforma. Ela queria que as pessoas usassem, e quanto mais gente usasse, então a gente usou, a gente compartilhou, virou um fenômeno mesmo naquele momento, a mídia ninja, né, em 2013, quando ela se expande, assim, virou um fênomeno realmente nacional, e foi vista fora do Brasil também, foi fonte, né? Então, era um momento que esse conteúdo ou essa disseminação não era controlada nem pela plataforma,
digital, Facebook. Né? Então, depois, eles começam a ver isso. Não, tem gente crescendo muito aqui, deixa eu regular. Não estão pagando, né? Eles não usam conteúdo pago. Então, eles não estão pagando para aparecer. Vamos diminuir essa quantidade que eles estão aparecendo, certo? Vamos dar espaço mais para outro tipo de conteúdo. Então, tem todo um interesse, um jogo, uma relação de poder de plataforma aí nessa manipulação do que é visível, né, do que é tornado visível. Então, ela termina sumindo mesmo de vários espaços. Aí fica mais difícil a atuação deles, né? Agora, eu me interessei em estudar que um dos estudiosos que eu uso é Denis Rouelan e Florence Lecan, que eles têm um livro muito interessante que é a Emoção dos Jornalistas, que eles vão querer entender essa emoção como a mobilizadora da ação dos jornalistas, né? E o Rouelan tem uma colocação interessante que ele diz assim, a gente precisa estudar o jornalismo também a partir de suas margens, né? Não só dos veículos maiores, mas estudar também na academia o jornalismo a partir de suas margens. Aí eu acho que eu também fui nesse interesse de tentar estudar a partir das margens e tentar compreender esse ator que surge de maneira explosiva naquele período, depois vai para esses caminhos mais, algumas vezes tornados mais invisíveis, realmente, né? E que mesmo assim até hoje consegue manter uma estrutura ali, são 50 pessoas que se mantêm, né? E eles têm características que são características que a gente vê em outros coletivos de comunicação, né? Essa produção de conteúdo de forma colaborativa, essa busca de tentar processos mais horizontalizados, que a gente vê em outros coletivos. E tem coisas próprias, né, de ter casa coletiva, onde vida e trabalho se misturam, né? Então, isso tem um componente emocional muito forte, e caixa coletivo para as despesas também, né? E isso também tem um componente emocional forte, que termina circulando, porque a emoção não é propriedade, né? Eu não sou proprietária da emoção, a emoção circula. Então, entre eles, você vê essa coisa do emocional, da emoção, das diferentes emoções, positivas ou negativas, circulando de maneira muito forte e ajudando a compreender a ação, mesmo quando os cenários se tornam mais difíceis para eles mesmos, mais complexos, e ver eles usando a comunicação como uma forma de se manter em agência, né? Então, eles estão agindo o tempo inteiro porque eles estão comunicando o tempo inteiro e usando a emoção como um combustível para alimentar essa agência também deles. Então, o meu estudo na tese foi muito por esse caminho. Eu acho que se na dissertação eu parti de minhas próprias dificuldades em tentar compreender a economia política e como ela poderia se verificar no jornalismo, eu acho que eu terminei pensando em algo que fosse como uma metodologia, uma proposta de metodologia do jornalismo. E na tese também eu acho que termina sendo quase uma metodologia também para a gente perceber e entender como a emoção atua entre pessoas que estão trabalhando via comunicação. E o pessoal que faz o Mídia Ninja, eles são, então, produtores de conteúdo naquele sentido que a gente estava falando antes? Eles são mais distribuidores de conteúdo do que produtores de conteúdo, né? Grande parte deles tem formação em jornalismo ou em áreas afins, áreas próximas, marketing, propaganda, relações públicas, tem essa formação, né? Alguns trabalharam em veículos grandes de mídia, né? Alguns até com o desencanto é um sentimento que a gente vê entre eles, né? Desencanto em relação à ideia de grande mídia e por isso uma busca de tentar um outro caminho. Então é um tipo de emoção que a gente encontra comumente e eles são hoje mais, acho que desde o início também até a gente pode pensar, mais distribuidores realmente do que produtores. Então eles recebem muito conteúdo, trabalham ali algum tipo de edição, né, de verificação, que a verificação também nem consegue ser muito aprofundada se
eles têm a ideia da velocidade de informar e distribuem esse conteúdo. Acho que o grande trunfo deles era essa grande capacidade de distribuição, que hoje está afetada aí pelas plataformas digitais, conduzindo o que é visível, né? Beleza. Samara, foi um prazer enorme te receber aqui no programa. Eu gostaria que você se despedisse do nosso público com as suas mensagens finais e onde que eles podem encontrar mais do seu trabalho. Certo, Andrioli. Eu que agradeço você, agradeço Cristiano pelo convite. Tomara que as pessoas gostem. Estou no Facebook, no Instagram. Pode falar comigo nesses formatos. E no e-mail também acho que eu posso colocar para vocês depois colocarem aí na veiculação, né? Também apaixonada por jornalismo, trabalho com essa revista, Revestrez, né? Essa é a edição mais nova, acabou de sair. Ela tem site, né? Então, a revista Revestrez, no site, tem muito conteúdo disponível lá no site, e que participa aqui com uma turma grande, que vai dar para o pessoal ver se for lá no site olhar. Ela trabalha também com assinatura no Brasil inteiro. E estou na UESP, nesse momento como coordenadora, os abacaxis da coordenação de um curso de jornalismo, né, na universidade pública, nesse momento remoto de ensino à distância, mas também é um momento de muita aprendizagem para todos nós, né, e aprendizagem sempre com estudante, lidar com estudante, aprendizagem sempre. Né? Então, agradeço a vocês o convite e é um prazer ter conversado com vocês. Maravilha, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana, sempre à quarta-feira, às 19 horas. Um abraço, até a próxima.